Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que hoje será sobre... Freios orais. Tem tria de lovers por aí, meu povo, que hoje a gente vai falar de um tema... que todo mundo quer saber. Todos os temas são muito legais, mas este em especial é algo que está assim, né? Muito em voga, né? Muito falado, todo mundo quer saber um pouquinho. E a gente vai começar falando sobre o que são os freios orais, Cíntia. Na verdade, a gente tem freio labial, aqui entre os dentes dois incisivos superiores, e tem freio lingual, que fica no ventre da língua. Mas hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o freio lingual. E o que é o freio lingual? Na verdade, gente, a gente vai voltar só um pouquinho antes de Cíntia falar nessa definição, sobre essa questão dos freios orais, que a gente sabe que é um assunto que está em alta. Veja só, a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência em relação aos freios orais, tá? E vai falar um pouquinho sobre, além da definição, das técnicas que usamos, do diagnóstico. Enfim, a gente vai passear pela nossa experiência, obviamente baseada em evidência científica, né, Cíntia? Isso. Mas só para vocês entenderem que a gente vai, né, o que a gente vai discorrer, né, nesse podcast, né? Okay. Bom, voltando à definição. O que é um freio, o freio lingual, né? É uma membrana que a gente tem no ventre da língua que todos temos, né? Só que essa membrana, ela pode estar alterada, né? Ela pode estar causando alguma alteração de mobilidade, de função nessa língua, se ela tiver essa alteração, que a gente chama o quê? De freio curto ou língua presa ou a anquilossia, né? Então, ele pode estar anatomicamente inserido em um lugar onde não deveria, né? E que limita a movimentação dessa língua, a mobilidade dessa língua e, por consequência, pode alterar uma ou duas ou todas as funções que a língua exerce, que são várias, né? Entre elas, alimentação, sucção, mastigação, deglutição, fonação, várias, né? Várias funções que podem estar alteradas ao longo do desenvolvimento dessa criança, né? Desse indivíduo. Isso, então o sistema estomatognático pode sofrer alterações diante de uma criança que tem a anquilossia, que na verdade é o que a gente chama de língua presa. Exatamente. E essa língua presa, ela deve, quando existir, né, essa anquilossia, ela deve ser diagnosticada ainda na maternidade. Hoje a gente tem o teste da linguinha, hoje não, desde 2014, é lei federal que se faça o teste da linguinha, assim como os outros testes que são feitos nos bebês, né? Teste do pezinho, teste da orelhinha, do olhinho, tem o teste da linguinha, que é feito nas maternidades, né? Para avaliar se esse paciente, se esse bebezinho tem alguma alteração nesse freio. Muitas vezes essa anquilossia é diagnosticada na maternidade, mas outras vezes não. Esse freio ele passa batido porque existem várias variações, né? Dessa anquilossia. E nem sempre é tão claro, assim, tão óbvio, tão não é fácil de diagnosticar. Então, alguns freios alterados passam batido pelo teste da linguinha. Passam e eu vou levantar uma polêmica, uma treta, digamos assim, será? Porque veja só, a gente percebe que o profissional que consegue fazer um bom diagnóstico, né, dessa anquilossia lá na maternidade é o fonoaudiólogo. Então, né, olha que sonho seria se dentro de todas as maternidades existisse um fonoaudiólogo. Eu não estou falando do fonoaudiólogo que faz o teste da orelhinha, né? É aquele específico que conhece, que sabe, que, né, entende de anquilossia, dessa parte de motricidade. Então, olha que sonho seria, né, se todas as maternidades tivessem esse profissional que conseguisse fazer esse teste, porque a gente recebe muito teste, gente, falso. Falso negativo no consultório. E esses pacientes que esse freio não é diagnosticado, essa alteração no freio não é diagnosticada no hospital, o bebê acaba tendo dificuldade, né, para conseguir amamentar, a mãe tem dor no seio, por exemplo, né, fica com fissuras no seio, ferimentos, né, então que dificultam muito essa amamentação e muitas vezes essa mãe já chega assim a ponto de desistir de amamentar o bebê, né, então já consultou fonoaudióloga, já consultou consultora de amamentação, enfim, e aí chega até a gente para que a gente faça a cirurgia de frenectomia, né? Exato. Só que o tratamento dessa anquilossia não se resume, muito pelo contrário, não se resume só ao procedimento cirúrgico. A gente vai fazer um tratamento completo dessa anquilossia. E esse tratamento, ele consiste em a cirurgia, ele consiste no tratamento na reabilitação com a fonoaudióloga depois. Muitas vezes a gente precisa também do osteopata, porque essa criança, esse bebê, ele já desenvolveu algumas tensões corporais que, se não forem liberadas, a gente não vai conseguir um bom resultado depois da cirurgia.
Então, olha quanta coisa o odontopediatra, o cirurgião dentista que recebe essa família precisa entender. Primeiro ponto, a amamentação. Então, nós precisamos incentivar, entender, estudar sobre a amamentação, né? Porque muitas vezes essa família chega e ela está cheia de dúvidas, ela já está prestes a desistir e ela só precisa encontrar alguém, muitas vezes, que pegue na mão, que ande junto e que consiga estimular. Então, a amamentação é um ponto muito importante que a gente precisa estudar, entender, orientar, né? E também ter e fazer parte de uma equipe multidisciplinar. Isso é importante ter falado, Fábio, porque é o seguinte, a gente, como odontopediatra, a gente deve entender sobre a amamentação, sobre as funções de língua, mas o nosso diagnóstico é uma alteração anatômica. Isso. A gente vai ver se esse freio está anatomicamente alterado. Agora, se essa alteração anatômica está impactando nas funções da língua, quem vai fazer esse diagnóstico não somos nós, é o profissional fonoaudiólogo. Né? Então, é super importante esse binômio, né? Essa cooperação entre o odontopediatra ou um outro cirurgião que possa fazer essa cirurgia, né? E o fonoaudiólogo, que é quem vai bater o martelo para a realização ou não da cirurgia. Porque existem freios alterados que, com a terapia com o fonoaudiólogo, são resolvidos. Isso, né? As funções são restabelecidas e tudo acaba fluindo bem. E a gente entra também, Cíntia, num ponto engraçado, porque sempre falam assim, mas isso é moda, né? A gente já tá recebeu. Tá na moda receber e fazer a frenectomia, que é a cirurgia, né? Porque isso não tinha tantos anos atrás. Mas a ciência evoluiu, né? As coisas evoluem, o diagnóstico evoluiu. Exato. Até mais de 10 anos atrás não existia o teste da língua, é uma coisa muito nova, de 10 anos para cá, né, que existe. E quantos pais a gente recebe, que a gente vai lá, a gente entende que esse fator genético é importante, é forte, é presente, aí a gente fala, deixa eu ver. Quem é o culpado? É o pai ou a mãe? E muitos pais acabam descobrindo que tinham dificuldades a vida toda em determinada, né, ou a mãe área, fala que não amamentou, não, doutora, amamentou só até um ano, desculpa, até um mês, não amamentou. Ou, ele fez a cirurgia, minha mãe tá dizendo aqui que eu fiz a cirurgia, então, eu não lembrava. Era diagnosticado, os diagnósticos passavam aí, né, batidos, e isso não acontecia. Então, o Cebolinha da Turma da Mônica, há quantos anos existe? Pois, e ele não fez a cirurgia, nem fez o tratamento da ecloglossia dele, ele fala. Então, se você procurar alguém perto de você, você com certeza vai encontrar mais do que o que você espera. Outra coisa que eu ia falar também sobre essa frenectomia é o receio que esses pais têm de fazer um procedimento, né, cirúrgico num bebê tão pequenininho, né? Porque no universo ideal esse bebê chega pra gente ainda pequenininho para resolver o problema, né? A gente não vai deixar, né, meu povo, deixar aí esse menino com 1 ano, 2 anos com essa língua presa, porque dificulta essa abordagem, tá bom? Recebemos pacientes, né, com essa idade, até com mais, mas é uma idade difícil da gente fazer. Que os pais foram postergando a cirurgia, postergando o tratamento, que não é feito só com a cirurgia. E aí fica muito mais difícil para a gente, tecnicamente, fazer uma cirurgia bem feita e principalmente com segurança para a criança, né? E aí a gente precisa levar essa criança um pouco mais velha para o hospital, para ser feito com anestesia geral. Aí tudo já complica um pouquinho mais, né? Sendo que se o bebê de meses, a gente consegue fazer esse procedimento tranquilamente no consultório. Então vai uma dica valiosa, né? Odontopediatras que nos assistem, cirurgiões dentistas, por favor, se comuniquem com os pediatras das crianças, porque o peso da orientação do pediatra sempre será maior. Exatamente. Então, recebemos no consultório pacientes que o fonoaudiólogo indicou o procedimento, nós indicamos o procedimento. A consultora de amamentação indicou e o pediatra vetou. O osteopata indicou e o pediatra... Fazer mais tarde. E a família faz o quê? Mais tarde. Era para fazer mais tarde. Aí mais tarde tudo fica mais complicado, né? Como eu falei, a criança é uma criança mais forte, a criança já tem dentes, a criança tem muito mais resistência, né? Porque é um procedimento que causa um desconforto, né? A gente tem que anestesiar diretamente na língua, anestesia local. Então, com um bebezinho tudo mais fácil. Com uma criança mais velha, é mais difícil tecnicamente e também a gente né, não faz uma cirurgia tão eficaz, com tanta segurança. Então, a gente prefere levar para o hospital
para dar um conforto para a criança e que a gente faça a melhor cirurgia possível, né? Então, essa é uma dica, assim, importante mesmo, né? Se Exatamente. comuniquem com a equipe que está... Tem né, muitos pediatras que nos encaminham, inclusive. as coisas estão né? mudando. Graças a Deus. Mas tem pediatras que ainda relutam em fazer com um bebê pequeno, né? Que querem esperar. Não, espera, quando começar a falar lá pelos 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a coisa vai complicando. E aquela criança vai passar 4 anos falando daquele jeito errado por conta daquele freio curto, né? Aquela língua tem uma memória muscular para ficar naquela posição e depois vai ser muito mais difícil o restabelecimento dessa função normal da língua numa nova posição, porque ela já passou 4 anos da vida dela com aquela memória muscular da língua baixa, presa, né, por conta do freio curto, e vai ser mais difícil realmente essa reabilitação depois, né? Então, e olha quantos impactos a anquiloglosia pode trazer para o desenvolvimento, né? Exatamente. Orofacial dessa criança. Além da amamentação, a gente já falou, ela pode ter dificuldade na fase de introdução alimentar, porque a língua faz parte da deglutição, então ela não vai conseguir deglutir, formar o bolo alimentar e deglutir certas texturas, ela vai ter dificuldade, ela não vai querer. Né? Então a mãe vai dizer, ela não gosta. Será que ela não gosta mesmo? Tá com seletividade alimentar. Exatamente, né? Depois a gente pode ter problema na fala, e hoje já existem estudos mostrando que esse freio curto também pode levar a maloclusões, né? Como mordida aberta anterior e como a maloclusão de classe 3, onde a mandíbula ela está mais à frente que a maxila em relação à base do crânio. Então, né, tudo precisa estar em harmonia para que esse desenvolvimento aconteça da melhor forma. Esse freio, ele está ligado a vários músculos, né? A músculos que estão ligados a outros músculos, a ossos, e tudo vai se desenvolvendo junto, em sintonia. E se esse freio está alterado, podem sim acontecer alterações nesse desenvolvimento. Inclusive corporal, né, de desenvolvimento motor dessa criança. Exatamente. A criança que ainda está com atraso, não está engatinhando, não está rolando, enfim. E por isso que é importante a gente se comunicar com a equipe. O osteopata, o físio, né, acaba nos ajudando muito nisso. Fábio, em relação às técnicas cirúrgicas. Mulher, veja só, a gente tem 2 formas de fazer, né, esse procedimento. Né? A gente tem a técnica com laser de alta potência e a gente tem a técnica que usa tesoura, bisturi, né? Nós fazemos a laser há algum tempo. Então, há algum tempo, nós investimos no laser, estudamos mais a fundo a técnica com laser, nos especializamos e buscamos, né, cada vez mais nos especializar com a técnica laser. Embora nas especializações, né, nas quais a gente tá como professora, enfim, faz parte desse corpo docente, a gente faça a técnica da tesoura. Então, a gente consegue dizer para vocês, diante da nossa experiência, ter ali uma diferença, né, e até uma preferência da nossa parte. As diferenças que a gente vê são as diferenças que os artigos trazem também, né? É importante ressaltar. Só que no final das contas também é importante ressaltar que não existe uma técnica melhor do que a outra. A melhor técnica é aquela que o profissional melhor executa. Né? Então, tem profissionais que fazem super bem com a tesoura, super bem com bisturi. A gente conhece vários que fazem excelentes cirurgias com tesoura e com bisturi. E outros profissionais que fazem excelentes cirurgias com laser. Então, é uma adequação de uma especialização da técnica de cada profissional. Não existe uma melhor que a outra. Os artigos mostram isso. Porém, existem algumas características de uma técnica, características de outra, que a gente vai se adequar mais a uma ou a outra. Ambas as técnicas, né, tesoura e laser, elas existem para resolver o problema, tá? Exatamente. Então, o problema, ele é para ser resolvido com as técnicas. Exatamente. A gente, como falou, a gente faz muito com laser, né, Cíntia? A gente já faz há 2 anos e meio quase com laser, quando a gente fez a nossa habilitação, né? E a gente comprou o laser e começou a fazer cirurgias com o laser. A gente adora fazer com laser. Quais são as vantagens, né? Vamos lá. As vantagens e desvantagens de cada técnica. Que a gente pensa e que isso os estudos corroboram também, né? Sim. Por exemplo, com laser a gente tem muito menos sangramento, porque o laser ele vai cortando e vai cauterizando os pequenos vasos, né? Pode existir risco de hemorragia com laser? Pode, já aconteceu, isso não acontece com quem não faz, né? Mas é mínimo, as chances são muito pequenas. Por exemplo, nesse universo de 2 anos e meio, a gente teve um caso falando de hemorragia num universo de 2 anos e meio, fazendo muitas cirurgias, né? Então, assim,
uma das grandes vantagens do laser já é essa cauterização dos vasos sanguíneos no momento do corte, né? Esse corte ele acontece por ablação dos tecidos, né? Então a gente vai realmente cauterizando esses vasos. E a gente consegue ver os detalhes, Exatamente. né? Então, à medida que sangra menos, a gente consegue enxergar melhor, com mais clareza, as estruturas que estão ali, né? O que é músculo, o que é nervo, o que é veia, o que é artéria, o que é fáscia do músculo. Então, isso nos traz uma segurança maravilhosa. Isso, ao passo que com bisturi, com tesoura, sangra mais, então a gente precisa ter a cirurgia demora um pouquinho mais, porque a gente precisa ir secando, e aspirando, e sugando, para que a gente a compressão, consiga enxergar, né, as estruturas e ver se a gente tem que ir mais, tem que ir menos, vai, né, seguir com a cirurgia ou parar com a cirurgia, se já tá bom. Então, é uma técnica que tem profissionais que dominam super bem, né? A gente não está falando mal, a gente está só falando as características, né? Por isso que a gente comentou no início que a gente vai trazer a nossa experiência, né? Isso, e aí, assim, é uma cirurgia para nós um pouco mais demorada, né? Porque a gente já está mais acostumada com o laser, mas é uma cirurgia que é tão efetiva quanto. Só que ela sangra muito mais, então é uma cirurgia mais demorada. Né? Isso impacta mesmo no tempo do procedimento cirúrgico para a gente, né? Então, onde a gente precisa ali controlar o sangramento, com laser a gente não tem isso. Outro ponto importante que os estudos trazem também é que com o laser a gente tem uma fotobiomodulação e a gente tem menos dor pós-operatória, comparada com as cirurgias feitas a frio, que a gente chama, né? A frio é a tesoura, o bisturi. Uma desvantagem do laser seria por um erro de técnica, quando a gente faz a cirurgia com laser, a gente vai resfriando os tecidos com soro, né, com uma gás embebida em soro bem geladinho, para não deixar esquentar muito esse tecido. E se a gente não tem esse cuidado, de fato, ali tem uma tendência maior de fibrose, Você passa muito tempo com, né, o laser no tecido. Esses tecidos superaquecem, né? Então a gente tem uma maior chance de uma fibrose, de uma aderência, por isso, né? Mas assim, respeitando a técnica, a gente consegue um bom resultado. Excelente resultado. Excelente resultado. A gente é muito fã do laser. Outra coisa que pode acontecer com o laser, quando não se tem cuidado, é a carbonização dos tecidos, né? Mas isso a gente tem que ter muito cuidado com essa cirurgia, né? Como qualquer outra, né? Qualquer técnica que a gente usa, a gente tem que ter cuidado. Isso é um cuidado a ser observado com o laser. O alto custo do laser. Isso. Que é um equipamento caro, né? Um equipamento que a gente vale a pena o investimento. Vale mesmo. Né? A gente está muito feliz assim com o uso do nosso aparelho e como as pessoas nos procuram hoje em dia para fazer e sabem, né, que faz, né? A gente faz com laser. Antigamente, não tão antigamente assim, a gente recebia alguns pacientes e o pediatra falava assim: faz com tesoura. E é interessante porque nós que fazemos o procedimento, e assim, com todo respeito e carinho, né, que a gente tem, né, pelos profissionais, os pediatras, eu acho interessante deixar a técnica escolhida por quem faz, porque a gente entende que cada freio... Eu vou fazer um freio submucoso, pelo menos pra gente, com uma tesoura, um bisturi, um freio grosso. O freio submucoso é um freio bem fibroso, né, posterior, difícil de acessar, né? Pois é. Então, assim, a gente tem as variações anatômicas que a gente encontra em cada paciente. Então, tem receio de fazer com bisturi ou com tesoura esse freio, mas a gente tem colegas que operam super bem esse freio, mas a gente, como tem a tecnologia do laser já, a gente prefere. É verdade. E entra outro passo, gente, assim, já pra gente pensar, fechar aqui nosso episódio de hoje, como também precisamos estudar sobre cicatrização. Sim. Nem tudo são flores. Puxando a brasa, puxando já o fio às vezes da meada. Falando em cicatrização, aí entra o nosso parceiro fonoaudiólogo. A gente precisa dessa parceria forte, junta, uma ajudando a outra, porque a gente precisa dessa reabilitação, desse cuidado com a cicatrização no pós-operatório da cirurgia. E fica até uma promessa aqui para vocês, da gente trazer um profissional fonoaudiólogo para falar com vocês sobre isso, tá? Porque muito precisa ser estudado, publicado, porque é outra treta grande, daquelas cavernosas, com esse pós-operatório aí, né? Se mexe, se não mexe, quanto tempo mexe, enfim, depois do procedimento. O fato é que a gente precisa de um acompanhamento de perto desse profissional no pós-cirúrgico, né? No período de pós-cirurgia, né? E os profissionais que a gente trabalha mais, normalmente, eles começam 24 horas após a cirurgia, né? Sim, a gente já teve casos onde no dia seguinte, a língua já estava colando de novo.
E né? você nota ver que Cicatrização descolar mais literalmente. exacerbada. Descolar literalmente. Isso foi um erro de técnica? Não. Isso é uma característica do próprio paciente, de uma cicatrização muito rápida, uma formação muito exacerbada e rápida. Aquele tecido grosso, né? Denso mesmo. E aí que entra o fonoaudiólogo, né? É isso. E aí, assim, sem fazer a cirurgia sem o fonoaudiólogo junto, essa cirurgia está fadada ao insucesso, né? Então, a gente precisa desse binômio, né? Cirurgião, fonoaudiólogo, cirurgião, fonoaudiólogo. Senão a gente não consegue. E às vezes cirurgião, fonoaudiólogo e osteopata. Isso aí, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, um pouquinho, né, do universo do que é esses freios orais. Só falando que existem diversas variações anatômicas, né, em relação aos freios, e existe o freio, aquele que até o meu porteiro sabe que a língua tá presa, né? A gente vê, olha assim, tá presa essa língua, né? Então, a gente consegue, a pessoa falando, a gente consegue ver aquele freio, né, que vai da pontinha da língua, que a gente chama do ápice da língua, até o rebordo, onde tá a mandíbula e os dentinhos, né? A gente tem freios que são finos, que são delgados, a gente tem freios espessos e a gente tem aquele freio que é o submucoso, que é o mais difícil de ser diagnosticado, que muitas vezes passa batido na maternidade. Né? Então, vamos estudar sobre a amamentação, vamos nos comunicar com essa equipe que cuida desse bebê, vamos estudar sobre técnicas cirúrgicas, né? Também sobre cicatrização, tá? Acolher essa família, entender, né? Aceitar também a decisão dela de fazer ou não. E, por favor, não olhe só dentes, tá, meus amigos? Porque a gente recebe um paciente, ele é muito mais do que só a boca, tá? Então, a gente precisa entender essa integralidade, tá certo? Exatamente. É isso. Um beijo!